O ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido há pouco da Superintendência da Polícia Federal, onde estava preso desde março, para uma cela na Papudinha, dentro do complexo da Papuda. A determinação foi do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo caso Master na Corte. E o Danilo Moliterno, já na tela conosco, traz as informações direto de Brasília. Boa noite, meu caro. Boa noite, Yuri, e a todos que estão conosco aqui no Prime Time. Um procedimento muito rápido por parte da Polícia Federal. Foi por volta das 4h30 da tarde que a gente ficou sabendo dessa determinação, autorização de André Mendonça, e às 6h30 da noite a gente já tinha Daniel Vorcaro deixando a superintendência e já chegando à Papudinha, onde ele já está neste momento. Portanto, em 2 horas todo o procedimento foi realizado, incluindo o exame de corpo de delito e outras diligências que são realizadas. Muito rápido, portanto, Daniel Vorcaro já está no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Vale a gente dizer que Daniel Vorcaro estava na Superintendência da Polícia Federal desde março, quando ele foi para lá transferido. Anteriormente estava na Penitenciária Federal de Brasília, sob a expectativa de que pudesse ali negociar um acordo de delação premiada. Sempre relembrando que na Superintendência da Polícia Federal, em relação ao menos à Penitenciária Federal, há um espaço e condições, regras mais flexíveis para que houvesse a interlocução, por exemplo, com advogados, o que facilitaria que houvesse esse trâmite de uma negociação de uma delação premiada. Fato é, contudo, que a nova transferência de Vorcaro agora para Papudinha se dá dias depois de a gente ter a sua segunda proposta de delação premiada sendo negada tanto pela Polícia Federal quanto pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República. Vale, contudo, a gente mencionar que agora, na Papudinha, Daniel Vorcaro deve encontrar um regime mais brando de prisão, com uma cela que é mais ampla, que é mais equipada e com regras que são ainda mais flexíveis. Vale, contudo, a gente voltar a essa decisão de Mendonça, em que ele indica que essa é uma decisão tomada porque as condições da prisão de Daniel Vorcaro não se adequavam mais a essa prisão na superintendência, mas tampouco a sua prisão em um estabelecimento prisional comum, até porque haveria ali no convívio com outros presos, por exemplo, um risco de morte. Ainda nessa decisão de André Mendonça, vale a gente mencionar outros 2 pontos. Primeiro, que ele simultaneamente nega um pedido anterior da defesa de que essa prisão preventiva fosse convertida em prisão domiciliar, indicando que não há novos elementos que façam com que haja uma avaliação de que ele possa sair do regime fechado. E um segundo ponto, de que na Papudinha está proibido qualquer contato de Daniel Vorcaro com outros detentos que ali estejam relacionados às investigações da Operação Compliance Zero. Por exemplo, não pode ter contato Daniel Vorcaro com Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, do BRB, que está ali preso. E aí a gente relembra, hoje tivemos mais um desdobramento, que é a negativa da delação também de Paulo Henrique Costa pela PGR. Então, é uma noite de muitas movimentações no que diz respeito às investigações do caso Master. Danilo Moliterno, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília. Ainda sobre o caso Master, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, rejeitou a proposta de colaboração do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Em decisão assinada hoje, Gonet concluiu que a colaboração não traria elementos relevantes para o avanço das investigações. A defesa do ex-presidente do BRB se manifestou, dizendo ter recebido com surpresa a negativa da proposta de delação e afirmando que Paulo Henrique Costa nem sequer foi ouvido. O executivo está preso desde abril por decisão do ministro André Mendonça, que foi confirmada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Costa é acusado de receber 140 milhões de reais em imóveis de luxo como forma de propina para viabilizar a compra do Master pelo BRB. E quem se junta a mim agora é a analista Jussara Soares para falar sobre esses desdobramentos do caso Master. Jussara, boa noite a você. Vorcaro foi transferido para a Papudinha depois de ver a PGR e a PF recusarem 2 tentativas de delação. Agora, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também recebeu um não da PGR. O que significa essas recusas de colaborações em relação às investigações deste caso? Boa noite mais uma vez.
Oi, Yuri, boa noite para você e a todos. Yuri, são duas situações no dia de hoje que mostram o quanto será difícil um desses investigados nesse escândalo do Banco Master fechar um acordo de colaboração premiada. A gente teve hoje Daniel Vorcaro indo para um presídio, no caso para Papudinha, depois de ter pela segunda vez recusado a sua proposta de delação, justamente por uma avaliação tanto da PGR quanto da Polícia Federal de que as informações que ele estava fornecendo não eram suficientes. Portanto, mostra que isso também é um indicativo de que as investigações estão muito avançadas, têm provas suficientes que não necessitam dessa colaboração. E aí, Yuri, isso fica muito evidente hoje também nessa decisão, nesse parecer aí da Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet, citando pontos importantes e inclusive dando um puxão de orelha nessa proposta de delação, que ele diz que a informação oferecida precisa ser inédita, cita que a colaboração precisa ser útil, ou seja, precisa dar mais elementos do que aquilo que a investigação já tem. E outro ponto super importante, Yuri, ele dizendo o seguinte, o Gonet, ele acaba dizendo o seguinte, que precisa, ele destaca a importância do ressarcimento financeiro. Ele aponta que isso não foi feito nessa proposta de delação de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que também está preso. Isso aqui tudo, Yuri, mostra o quanto que se esses investigados quiserem avançar, eles vão precisar dar informações que estão além do que já foi encontrado nos celulares. A principal, quando a gente conversa com os investigadores, pessoas com acesso à investigação, o que eles nos dizem é o seguinte: esses celulares, eles têm provas e caminhos para chegar ao resultado com muita facilidade. Então, a delação, ela precisa ser mais robusta, precisa ter informação inédita. E até agora, nem Daniel Vorcaro teve as duas propostas recusadas porque não conseguiu convencer os investigadores da Polícia Federal e a PGR de que ele tinha informações relevantes. Inclusive, o que nos dizem nos bastidores é que o que parecia, quem teve acesso a essas duas propostas de delação de Daniel Vorcaro, que ele parecia querer fazer uma peça antecipada de defesa e não fazer uma contribuição relevante para a investigação. A julgar pelo que disse nesse parecer hoje o Procurador-Geral da República, deve ter sido também o mesmo caminho adotado aí pela proposta de Paulo Henrique Costa. Agora, a ver se tem mais espaço ainda para negociação.